Sucesso, informação, 95 FM Venceslau, acesse aí 95fmvenceslau.com, o nosso site, você tem notícias, informações, pode ouvir nossa programação, interagir conosco através do WhatsApp, acessando o site da 95, ok? Bom, vamos nessa, vamos seguindo aqui, agradecendo a todos, curtindo sempre aí, você ligado nas redes sociais e em sintonia sempre com a 95, é o nosso baú de todos os sábados com as melhores músicas do passado. E vamos lá que é a hora da mensagem do dia. A mensagem do dia. Eu vi uma frase, achei muito interessante, fiquei pensando sobre o tom da vida, a maneira como nós carregamos as coisas, a maneira como nós ditamos a nossa vida. A frase que eu vi era a seguinte: alguém comparando a vida com as teclas de um piano, teclas brancas para os dias bons e teclas pretas para os dias ruins. E a frase consistia assim em dizer que cheguei então a entender que entre dias e ruim eu preciso aprender a conviver com eles, assim como a música. A música, para que ela seja feita, é necessário que todas as teclas sejam utilizadas. E a vida é exatamente assim, né? Nós somos formados, o nosso caráter, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de existir, a nossa maneira de enxergar a vida, com dias ruins e dias bons. Os dias ruins nos ensinam a valorizar os dias bons, e os dias bons nos fortalecem para enfrentar os dias ruins. Eu vejo às vezes que muitas pessoas pensam que a vida é feita apenas de dias bons, que aqueles que têm fé em Deus, aqueles que acreditam em Deus, jamais terão dias ruins. Talvez isso seja uma oferta de muitas maneiras e filosofias que as pessoas procuram no seu dia a dia, através da sua religião, através da sua crença, através da sua maneira de expressar a vida, e aí se enganam. É a mesma coisa eu dizer para você que aquele que tem fé não fica doente. Alguém vai dizer, isso é uma loucura. Se até mesmo aqueles que, ou se a gente for olhar para a própria Bíblia, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, você vai ver homens e mulheres que tinham sua fé inabalável, servos do grande Deus Altíssimo, e que morreram doentes. Um desses exemplos, o profeta Eliseu. E algumas pessoas talvez esquecem isso, deixam de lado talvez as narrativas exatamente de como a história se segue independente da sua crença, da maneira como você exerce a sua forma de pensar. Os dias vão existir na sua vida e serão eles dias bons e dias ruins. O que faz a diferença é como você vai lidar com eles. O mês está começando, por exemplo, hoje, dia 1º de fevereiro de 2020. Muita gente fala assim, agora eu espero que o mês de fevereiro me traga boas coisas. Eu sempre comento isso, porque eu acho isso meio ilógico. O mês ele não vai te trazer nada mais, nada menos do que dias. As coisas boas e as coisas ruins não é exatamente o mês de fevereiro que vai lhe trazer. As coisas boas, elas virão mediante as coisas que eu faço. Os acontecimentos, alguns, claro, alguns podem acontecer por acaso. Alguém vai dizer, como acontecer? Por exemplo, um encontro casual, uma visita inesperada. Isso não está ligado exatamente às coisas que fazemos, não é o resultado exatamente das coisas que fazemos, é apenas um acontecimento. Às vezes você vai ter uma experiência muito interessante de reencontrar alguém que você não vê há muito tempo. Isso será um dia bom. Quantas pessoas que a gente não vê, às vezes há anos, e temos o prazer de reencontrá-las. Mas existem outros acontecimentos que são frutos daquilo que fazemos. Eu posso ter um emprego melhor se eu me capacitar mais. Eu posso ter uma família mais estruturada se eu começar a perceber as coisas que eu preciso mudar. Eu posso ter um namoro melhor, um casamento melhor, filhos melhores. Eu posso investir mais no meu tempo. Eu posso me preocupar mais com aquilo que eu tenho no meu presente do que ficar sofrendo pelo meu passado que não vai mudar ou ficar ansioso pelo meu futuro que não pode chegar se eu não fizer nada no meu presente. Futuro só existe se o presente tiver alguma coisa. Ou seja, eu só posso colher aquilo que eu planto.
Não tem como eu ficar apenas olhando para o tempo, imaginando que Deus é responsável por tudo aquilo que eu quero e Ele vai plantar para mim. E Deus vai se encarregar de fazer existir aquilo que eu quero sem que eu faça nada. Isso é uma grande ideologia que a gente cria dentro de nós mesmos. E vou dizer uma coisa para você. É uma grande coisa que talvez não vai acontecer na vida de ninguém. É ficar esperando colher aonde não plantou. É ficar imaginando que a vida simplesmente acontece sem que eu faça nada. É ficar imaginando que dias bons e dias ruins são simplesmente acontecimentos. Hoje o dia é bom, amanhã vai ser ruim, depois assim segue. Hoje eu dou risada, amanhã eu vou chorar e vou deixando a vida me levar. É claro, tem coisas na vida, como os dias ruins, notícias tristes, a perda de pessoas especiais, tudo isso está ligado à vida. Aqueles que nasceram, um dia vão morrer. Uns primeiros, outros depois. Aquilo que a gente tem é como uma criança que ganha uma bexiga. Você já reparou como é? Uma das coisas mais frágeis que existe, né? Aquilo é tão frágil que a bexiga ela chega a estourar com o toque da mão. Se você pegar nela com um pouquinho mais de força, algumas até só de encostar, né, elas acabam estourando. Mas para uma criança pequena, aquilo é talvez a maior alegria do mundo. Dê a um bebê, uma criança que está começando a entender, dá uma bexiga de presente para ela ali. Você vai ver a alegria se fazer presente naquele momento com aquela criancinha com aquela bexiga na mão. E quando ela estourar, você vai ver um choro copioso. Primeiro o susto e depois o choro. Por quê? Porque é exatamente isso. Tem coisas que a gente não tem controle. Tem coisas que não tem como a gente saber se vai ou não vai, se tem ou não tem. O que a gente tem que fazer é simplesmente curtir o tempo que a gente tem com aquilo. Curtir o tempo que a gente tem com as pessoas. Viver o melhor que a vida pode nos dar. Porque o amanhã, companheiro, eu sempre vou dizer isso, é incerto demais para os planos. Os dias bons e os dias ruins foram feitos, sabe para quê? Para serem vividos. Tire deles o melhor que você puder tirar.